Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Marcos Spazin e hoje estarei abordando a anatomia do sistema respiratório, vias aéreas inferiores. O sistema respiratório é dividido em duas porções, em vias aéreas superiores, que estão localizadas dentro da cabeça e do pescoço, e vias aéreas inferiores localizadas no interior do tórax e foco da nossa videoaula de hoje. A traqueia é um tubo formado por anéis de cartilagem que vão dar continuidade à laringe. Nessa imagem é possível identificar, através de um corte transverso, esse anel de cartilagem que vai formar a traqueia. Nota-se que na porção posterior, esse anel ele não apresenta uma união, ou seja, na região posterior, o anel de cartilagem ele é unido através de uma parede membranosa que vai formar a mucosa traqueal. Nesta imagem é possível identificar a mucosa presente no interior da traqueia. A traqueia vai dar origem aos brônquios principais na sua região inferior. Em relação aos pulmões, os pulmões são órgãos essenciais na respiração. São formados por duas vísceras situadas, uma de cada lado, estão situadas no interior do tórax e é onde se dá o encontro do ar com o sangue presente na circulação, ocorrendo então as trocas gasosas, processo esse chamado de hematose. Em relação à localização, como citado anteriormente, os pulmões estão situados no interior do tórax. Então, nesta imagem é possível identificar a anatomia externa do tórax, onde conseguimos identificar a musculatura que envolve a caixa torácica externamente. Quando realizamos um corte nesse local, conseguimos perceber a presença da caixa torácica formada pelo osso externo, pelas cartilagens costais. Quando realizado um corte, retirando então parte da caixa torácica, é possível visualizar a presença do pulmão esquerdo nessa imagem. Nesse corte frontal foi retirado então a região anterior do tórax para dar evidência as estruturas presentes no interior da cavidade torácica. Observa-se então o pulmão direito, também o pulmão esquerdo e ao centro entre os pulmões o coração. Inferiormente, tanto o coração quanto os pulmões se relacionam intimamente com uma estrutura muscular chamado de diafragma. Na imagem da direita, observa-se então a cavidade torácica e nesse caso foi retirado os pulmões para melhor visualização das estruturas presentes no mediastino. Em relação à mecânica respiratória, os pulmões durante o processo de inspiração aumentam as dimensões da caixa torácica,
Porém, durante os movimentos inspiratórios, a pressão interna na cavidade torácica diminui, enquanto isso, na região abdominal, a pressão presente nesse local aumenta devido à atividade diafragmática que se projeta inferiormente durante a inspiração. Durante a inspiração, as estruturas que formam a caixa torácica, como as costelas, cartilagens costais e osso externo, se projetam superiormente e lateralmente, o que vai dar um aumento nas dimensões da cavidade torácica e também vai formar os movimentos de braço de bomba e de alça de balde. Em relação à forma do pulmão, o pulmão apresenta um formato de cone, onde a sua base está voltada para baixo e o seu ápice está voltado para cima. O ápice é a extremidade superior do pulmão e apresenta um formato arredondado. Já a base localiza-se na extremidade inferior do pulmão e apresenta um formato côncavo, e esse local repousa sobre a superfície superior do músculo diafragma. O pulmão apresenta 3 faces: uma face costal, uma face diafragmática e também mediastinal. Quanto à face costal, também pode ser chamada de face lateral, é a face que está voltada para a superfície interna da cavidade torácica, ou seja, a face costal está voltada para as costelas na sua porção interna. A face mediastinal é a face que está voltada para o mediastino e possui uma região côncava que se relaciona muito próxima com o coração. Já inferiormente, nota-se a face diafragmática, que é uma estrutura côncava que se relaciona com a cúpula diafragmática. O hilo pulmonar é uma estrutura que serve de entrada e de saída de diversas estruturas presentes no mediastino. O hilo pulmonar está situado na face medial dos pulmões e o hilo pulmonar comunica-se então com as estruturas presentes no mediastino. Anatomicamente, o pulmão direito apresenta diferenças em relação ao pulmão esquerdo. O pulmão direito é dividido em 3 lobos pulmonares, enquanto o pulmão esquerdo é dividido em apenas 2. Visualiza-se os lobos pulmonares. O pulmão direito, então, apresentando 3 lobos, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Já o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior. Notem que entre cada lobo pulmonar está presente pequenas fissuras que vão delimitar a superfície de cada lobo pulmonar. Portanto, entre o lobo superior e o lobo médio
localiza-se uma fissura chamada de fissura horizontal. Já entre o lobo médio e o lobo inferior do pulmão direito, localiza-se uma fissura chamada de fissura oblíqua. Já o pulmão esquerdo, como apresenta dois lobos, apresenta apenas uma fissura, que também recebe o nome de fissura oblíqua. Cada pulmão é recoberto por uma túnica serosa que recebe o nome de pleura. A pleura ela é subdividida em pleura parietal, que reveste a cavidade interior do tórax, e pleura visceral, que envolve a superfície externa do pulmão. Entre cada pleura, entre a pleura parietal e a pleura visceral, localiza-se a cavidade pleural. Então, nesta imagem de corte transverso, é possível visualizar então a presença da pleura parietal. A pleura parietal reveste, como falado anteriormente, o interior do tórax, enquanto a pleura visceral reveste a camada superfície externa do pulmão. E entre a pleura visceral e a pleura parietal situa-se um espaço, e esse espaço recebe o nome de cavidade pleural. Internamente, a cavidade pleural apresenta uma pequena quantidade de líquido, e esse líquido ele tem a função de lubrificar as estruturas pleurais, reduzindo então o atrito e facilitando os movimentos dos pulmões durante a mecânica respiratória. Dando seguimento ao sistema respiratório, inferiormente a traqueia, ela vai dar origem aos brônquios. Notem que essa imagem foi realizado um contraste e é possível identificar todo o sistema bronquial, que vai dar origem à conhecida e chamada árvore bronquial. Inferiormente, a traqueia sofre uma divisão, e a divisão presente nesse local vai formar os brônquios principais, direito e esquerdo. Nesse local especificamente onde ocorre essa divisão, esse local recebe o nome de carina. Então, a carina é o local onde ocorre a divisão, a bifurcação da traqueia em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Anatomicamente, o brônquio principal direito apresenta diferenças em relação ao esquerdo. O brônquio principal direito é mais verticalizado, também mais calibroso e é mais curto. Já o brônquio principal esquerdo, ele é menos verticalizado, menos calibroso e mais longo. Nesta imagem, observa-se através de uma broncoscopia o interior da traqueia. E nota-se que ao centro da traqueia está presente a carina, local de bifurcação dos brônquios principais, direito e esquerdo. Então, nessa imagem, nota-se a traqueia na sua região inferior
a carina, que é o local onde vai dividir em brônquio principal direito e esquerdo. Essa linha pontilhada delimita então o local que termina os brônquios principais. A partir daqui vai se formar os brônquios lobares. E como anatomicamente o pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo, nota-se que no lado direito há presença então de 3 brônquios lobares, enquanto o lado esquerdo apresenta apenas 2. No lado direito, o brônquio lobar superior vai se comunicar com o lobo pulmonar superior. O brônquio lobar médio vai se comunicar com o lobo médio e o brônquio lobar inferior com o lobo inferior do pulmão direito. Já no lado esquerdo, o brônquio lobar superior comunica-se com o lobo superior e o brônquio lobar inferior comunica-se com o lobo inferior. Esses locais recebem esse nome, brônquio lobar, porque vão comunicar-se especificamente com os lobos pulmonares. Então, o brônquio lobar superior comunica-se com o lobo superior, o brônquio lobar médio com o lobo médio, o brônquio lobar inferior com o lobo inferior. E no lado esquerdo, o brônquio lobar superior comunica-se com o lobo superior e o brônquio lobar inferior com o lobo inferior. Nesta radiografia com contraste, nota-se a presença da traqueia, da carina, se dividindo em brônquio principal direito e esquerdo, e o brônquio principal vai dar origem então aos brônquios lobares. Notem os brônquios lobares presentes então na radiografia. Após a formação dos brônquios lobares, os brônquios lobares vão formar os brônquios segmentares. Na imagem, nota-se vários brônquios segmentares se formando a partir dos brônquios lobares. E quanto mais interno esses locais vão se formando, mais estreitos, mais finos esses locais vão se tornando. Após os brônquios segmentares, vão se formar então os bronquíolos e os bronquíolos terminais, que vão dar origem aos sacos alveolares, que são estruturas que envolvem os alvéolos. Os alvéolos são a última porção do sistema respiratório. A principal função dos alvéolos pulmonares é ser o local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Processo esse comentado no início da aula, chamado de hematose. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para as próximas videoaulas. Obrigado.